Bom dia, espero que todos estejam bem. Vamos trabalhar com a eletiva hoje. A gente vai ver novamente, né? Vamos falar um pouco do conhecimento dos africanos, das suas invenções, dos seus conhecimentos, que é muito importante a gente conhecer uma África antes dos europeus, né? Estamos trabalhando com a África antiga, conhecer um pouco das suas riquezas e não sempre ter aquela ideia de uma África pobre, de uma África com crianças morrendo de fome. A gente sabe que nós temos essa África, infelizmente, né? Mas nós temos uma África, uma história da África riquíssima, de muitos conhecimentos e que nós usamos até hoje. Mais do que apenas o berço do homem. Densas florestas, savanas ricas em vida animal, litoral farto, e ao leste grandes montanhas e lagos. Os primeiros homens que não migraram do continente africano para outros lugares do mundo viveram milênios isolados pelo mar e pelo deserto e desenvolveram sociedades tão avançadas quanto a sociedade egípcia. Então, é interessante a gente saber, né, que não foi só a sociedade egípcia que teve tantos momentos e tantos conhecimentos. Nós tivemos vários reinos e vários impérios também dentro da África que tiveram muitos conhecimentos, inventaram muitas coisas. Mas os isolados é um modo de dizer, já que entre todos os povos africanos existia um farto e dinâmico comércio. Ouro extraído da região de Gana chegava aos egípcios através da Núbia. Peles de animais exóticos caçados nas florestas africanas eram vendidas na Ásia Menor. Então veja que existia uma dinâmica muito grande na parte do comércio. Os berberes do Saara comercializavam com os árabes e os europeus nas costas do Mediterrâneo, o marfim retirado dos elefantes das savanas, o ferro introduzido no Egito pelos assírios por volta de 500 a.C. era fundido no interior da África, em 100 d.C., com um processo semelhante ao que os europeus só utilizariam no início da Idade Moderna. Então veja que os africanos tinham conhecimento que nem o europeu tinha domínio. Então é importante a gente ter essa ideia de que eles tinham ali um comércio riquíssimo, com uma variedade de produtos e uma variedade de conhecimentos, que quando o europeu chega, né, nessa África, eles se admiram com tanto conhecimento. E é uma coisa que não é falada durante muito tempo. E a gente, quando a gente está trabalhando com essa questão de cultura afro-brasileira, a gente tem que ver que os africanos tinham conhecimentos que trouxeram para o Brasil, foram adaptados, né? Foram introduzidos também muitos dos conhecimentos que circulam entre nós. Então, o que é que nós temos a partir daí, né? Aqui, um parênteses rápido, os europeus já fundiam o ferro há muito tempo, mas o processo era diferente e na África, principalmente entre o Aya, povo de fala banto e que vivia próximo ao Lago Vitória, onde hoje é a Tanzânia, os fornos chegavam a atingir temperaturas que variavam entre 200 a 400 graus, a mais do que os fornos europeus. Então veja que eles tinham um conhecimento e uma tecnologia. Por isso, a fundição africana era bem mais eficiente e os fornos europeus só conseguiriam chegar nestas temperaturas no século XIX. O isolamento desses povos africanos era social, por não sofrer interferência direta de nenhum povo asiático ou europeu. Com o tempo, muitas das tribos chegaram a níveis de organização que causaram espanto nos primeiros europeus que mergulharam no interior da África. Então, para que a gente tenha um entendimento de que aquela África, né,
que a gente só vê na televisão sempre de pobreza, de miséria, teve uma história riquíssima, tem uma história riquíssima. Teve reinos, teve impérios, teve invenções, conhecimentos, né? Teve contato com outros povos que admiraram esse conhecimento. Vieram para cá, né, os negros que tinham conhecimento na agricultura, que tinham conhecimento nas construções, na questão de trabalhar com as ferragens. E isso é muito importante para a gente conhecer um pouco dessa África, que às vezes não é tão falada, que durante muito tempo o historiador não mostrava essa África tão rica. Então é bom a gente conhecer um pouco dessa história, né, para a gente enaltecer, para a gente ver que esse negro tem valor, teve conhecimento e houve uma mistura desse conhecimento. Todos os povos que circularam na África começam a perceber que os africanos tinham comércio e eles começam a irem lá em busca dessas riquezas. E esse contato, né, com o negro e essa vinda do negro para outros lugares fizeram com que eles trouxessem o seu conhecimento para esses lugares que eles foram. E nós, né, como um deles, vieram muitos, tivemos esse contato com esse negro e muitas coisas que está entre nós, que a gente conhece, tem uma herança do negro. Eles deixaram para nós essa herança. E é importante a gente conhecer. Então, nós temos um formulário, certo? Para vocês responderem. Coloquem o nome de vocês, respondam. E eu desejo um bom final de semana. Até logo. Tchau, tchau.